Vamos ler a palavra de Deus, então? Marcos, capítulo 10, do verso 1 até o 16. As crianças que estiverem aqui podem descer para a salinha, pode ir lá estudar a palavra de Deus. E como eu disse, nós estamos sincronizando os estudos que as crianças têm ali na sala durante o culto, para que elas possam estudar a mesma palavra que a gente tem estudado aqui também no culto dominical. Às vezes eles atravessam o assunto, às vezes atrasam um pouquinho, mas nós estamos combinando de sincronizar tudo para que os estudos sejam sempre o mesmo texto, para que também dê continuidade nos estudos do devocional semanal. É importante a gente estar aprendendo a mesma coisa para que vocês possam fazer o devocional em família. Beleza? Então vamos ler a palavra de Deus? Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E Jesus completa: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Glória a Deus por sua palavra. Pai, eu te agradeço por sua palavra, te agradeço pelo privilégio de podermos estudar a sua palavra, de estudar a Bíblia, a sua palavra que é viva, Pai, é eficaz. Que, Pai, realmente nessa manhã a gente venha ser confrontado pela verdade do Teu Evangelho, das boas novas que o Senhor ensinou, que a gente venha ter uma mudança de mente, mudança no nosso coração, direcionada pelo Seu Espírito Santo. Nos alcance e nos transforme, Pai. No nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos, porque sabemos que é o Senhor quem controla tudo, e certamente nessa manhã essa palavra vai ser viva para nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, geograficamente, Jesus ele continua o caminho para Jerusalém, onde ele vai enfrentar, onde ele vai realmente se doar por nós, onde ele vai executar essa morte substitutiva em favor daqueles que são eleitos. Mas o ensino aos discípulos, ele continua. A todo tempo, Jesus tem tirado tempo, tem caminhado com os seus discípulos para ensinar a eles. Como a gente já falou, Jesus ele sabia que o tempo estava próximo da sua morte e a sua ressurreição. Então, ele tinha que, a todo tempo, estar ensinando aos seus discípulos. Mas aqui, nesse trecho que nós estudamos, Jesus ele muda o foco do seu discipulado como serventia, que nós estudamos há vários capítulos atrás, e ele passa, mais uma vez, para os relacionamentos familiares. Jesus ele quer ensinar para o seu povo a respeito de relacionamentos familiares, de como lidar com criança, de como a igreja deve lidar com esses assuntos que são polêmicos e controversos até nos dias de hoje. Muitas igrejas têm sucumbido, muitas igrejas têm afundado porque não têm entendimento da palavra de Deus. E às vezes se apegam a pequenos trechos, se apegam a ensinos de homens que não dedicam a vida ao estudo da palavra e às vezes acabam errando. O resultado acaba sendo destrutivo para famílias, destrutivo para as pessoas. E a vontade de Jesus é realmente de nos ensinar. E que fariseus sejam arrancados do meio do povo. Que fariseus, eles deixem de ter voz no meio do povo de Deus.
para que a palavra de Deus ela possa ser realmente viva, eficaz e que transforme vidas e famílias. Então, quando Jesus foi abordado por esses fariseus, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus estava passando por esse território da Judéia e eles falaram assim: é lícito um homem se divorciar da sua esposa? A gente tem que ter um olhar clínico, um olhar cirúrgico dentro da palavra de Deus. Porque a gente não pode pegar um trecho de algo que a gente goste, tirar um entendimento pessoal e sair caminhando com isso debaixo do braço e ensinando para os outros, gente. A gente tem que se apegar ao estudo da palavra de Deus historicamente, literariamente, de maneira que já teve um entendimento na palavra de Deus, e nós não vamos criar entendimentos novos na casa de Deus. Não está ao nosso alcance criar entendimentos novos. Homens já se doaram pelo estudo da palavra de Deus, homens que se entregaram para o entendimento da palavra de Deus, foram iluminados com entendimento dentro da palavra de Deus, e que deixaram, sim, estudos para nós, que deixaram textos maravilhosos a respeito da palavra de Deus. Por isso nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus para estudar. Por isso que os devocionais semanais são para que a gente continue crescendo no conhecimento, para que você possa estudar mais, para que você possa ir além do que só um culto no domingo. A nossa vontade como liderança aqui na IBAGE é que vocês continuem os estudos durante a semana, que aprendam coisas além do que nós estudamos aqui nessa manhã, e que possam, talvez num próximo encontro, chegar aqui e instruir a igreja. Quem sabe Deus vai te trazer para poder começar a instruir a igreja em algum ministério, em alguma área da igreja. Quem sabe Deus vai te trazer para poder instruir outras famílias que estão chegando para o caminho do Senhor. Por isso nós devemos nos preparar dentro da palavra de Deus, gente. Essa pergunta que os fariseus fizeram para Jesus não foi uma pergunta simples. Não tinha uma intenção no aprendizado por trás dessa pergunta. Os fariseus eram malvados de coração. Eles eram mal intencionados no coração deles. Aqui eles estavam tentando colocar Jesus à prova. Eles estavam tentando trazer uma condenação sobre Jesus com uma pergunta que parece simples, mas que mal intencionada, mal interpretada, gera um resultado muito destrutivo na igreja. E a gente percebe isso através dos estudos, porque eu fui pesquisar qual era a visão do judeu a respeito do divórcio. O que é que eles entendiam naquela época? E no judaísmo antigo, gente, haviam 3 pontos de vista. 3 pontos de vista a respeito do divórcio. Olhe só como os fariseus eles eram malvados no coração, nas intenções deles. Se haviam 3 pontos de vista no costume judaico, é lógico que se Jesus se apegasse a algum ponto de vista, sobrariam 2, e a multidão que concordasse com os outros 2 iriam contra Jesus. Todas as pessoas que não concordassem com o posicionamento de Jesus, na hora iriam começar a condenar Jesus. Mas Jesus não queria morrer numa cruz porque falaria a respeito do divórcio ou qualquer outro assunto. Jesus morreu na cruz por nós para nos salvar. A morte dele foi substitutiva, foi para trazer salvação. Nós devemos olhar para Jesus, não com raiva porque ele respondeu sobre algum assunto e que a gente não concorde. Mas nós devemos olhar para Jesus como aquele Senhor que desceu na terra, que se fez carne, que se humilhou e que morreu no nosso lugar, de forma substitutiva. De forma que o pecado e a condenação já não nos atingem mais. Mas é lógico que aqui eles queriam acabar com talvez a reputação de Jesus. E no meio judaico, os pontos de vista são assim, eu separei os 3. Existe o aberto. Um ponto de vista aberto a respeito do divórcio. Esse era adotado pelos seguidores de Hilel. Hilel era um líder religioso judeu. Hilel, ele permitia o divórcio por qualquer motivo. Qualquer motivo que fosse, que estivesse passando pela sua mente, você poderia pedir o divórcio. Então era banalizado o casamento. Outro ponto de vista que tinha no meio do costume judaico era o restrito. O restrito já era adotado pelos seguidores de Shammai. Shammai era um ancião primitivo, um sábio da época. Eles seguiam nesse tipo de doutrina, nesse tipo de ponto de vista, que o relacionamento ele era pautado em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 permitia o divórcio em caso de imoralidade sexual.
em caso de adultério. Então, os seguidores de Shammai se apegavam a essa doutrina, a esse entendimento em Deuteronômio 24. Mas havia o terceiro ponto de vista naquela época, que os judeus também tinham conhecimento e que vários seguiam, que era o ponto de vista fechado. Esse ponto de vista fechado, ele era adotado por Qumran, na verdade, Qumran, Qumran. Só que aqui não se tratava de uma pessoa. Qumran era um sítio, um local onde as pessoas se reuniam para poder estudar. E esse local ele foi descoberto em 1947. Somente agora, em 1947, que esse lugar foi descoberto por um beduíno. Beduíno são pessoas que moram no deserto, que vivem do deserto, que conseguem obter a sobrevivência através do deserto. Então, esse beduíno, em 1947, descobriu um sítio arqueológico, e nesse sítio arqueológico foi localizado ali na Cisjordânia, a 22 quilômetros de Jerusalém, ensina-nos a respeito dessa teoria, onde o ponto de vista fechado proibia o divórcio de qualquer maneira. O divórcio não era aceito por esse grupo de maneira nenhuma. Você se casou, é para sempre. Então percebam que a pergunta dos fariseus não foi uma pergunta inocente. Foi uma pergunta para condenar Jesus. E algo diabólico também. Porque, como eu disse, tiraria o foco do sacrifício de Jesus para a nossa salvação e talvez levaria Jesus a se tornar um inimigo de Herodes. Talvez levaria Jesus a se tornar inimigo de uma parte da comunidade judaica. Mas Jesus sabia. Jesus sabe de tudo. Jesus sabia o que eles estavam intentando ali naquele momento. Ele sabia que eles queriam associá-lo com João Batista, por exemplo, a respeito do divórcio. Mas no verso 3, nós vimos que Jesus responde aos fariseus com uma pergunta. E aí Jesus fala, o que Moisés ensinou para vocês? O que Moisés ordenou na lei? O que a lei judaica fala? O que a lei mosaica, quer dizer, fala para vocês? Jesus ele acabou mudando o foco dessa discussão para que os fariseus fossem obrigados a falar. Moisés permitiu. Aqui os fariseus agora estavam adotando um posicionamento dentro do assunto do divórcio. Não Jesus. Eles viram que era permitido por lei e embasaram as suas vontades nisso. Eles estavam seguindo o que eu falei, que era o de Shammai, o ponto de vista de Shammai, que era baseado em Deuteronômio 24. Então percebam, gente, que não era só o problema do divórcio. Eles estavam querendo não aprender, eles estavam querendo causar um tumulto, um problema para Jesus. Mas eu também quero trazer outro ensino para a igreja aqui. Naquela época, o entendimento em Deuteronômio 24 não era de que somente a imoralidade sexual seria embasamento para o divórcio. Eles começaram a se apegar ao texto de uma maneira a usar outros entendimentos para se divorciar. Sabe o que eles queriam, na verdade? Eles queriam só obter novo casamento. Eles estavam querendo se casar com outras mulheres, ter outras esposas novas, satisfazer as próprias vontades. E o entendimento deles é que eles poderiam se divorciar da sua esposa se ela não agradasse mais a eles. Olha para você ver que coisa maligna. Quer dizer que se a minha esposa não me agrada ou me desagrada em alguma coisa, eu posso me divorciar dela. Vocês já pensaram isso nos dias de hoje? O que seria, gente? Ah, minha esposa brigou comigo, então eu vou separar dela. Ah, eu e minha esposa não concordamos a respeito de uma compra de um terreno, vou separar dela. A gente não concorda a respeito de vestimentas, vou separar dela. E aí os motivos, eles poderiam ir além do que a gente pode imaginar naturalmente. Porque na lei que era dada por eles, que às vezes eles colocavam acima da palavra de Deus, eles colocaram critérios para divorciar da mulher, como queimar a comida. Se a mulher queimasse o pão que ela estava fazendo no almoço, eles poderiam pedir o divórcio. Vocês já pensaram nisso, gente? Se o marido considerasse uma outra mulher mais atraente do que a sua, ele poderia pedir o divórcio e abandonar a sua mulher.
Mas o que Jesus fala para eles no verso 5? Foi por causa da dureza do seu coração, do coração de vocês, que Moisés escreveu esse mandamento de que vocês poderiam se separar. Eles não estavam preocupados com a vontade de Deus. Eles estavam preocupados com a própria vontade. Eles não estavam preocupados com o que o casamento simboliza, com o que o casamento representa. Eles estavam preocupados com os próprios prazeres, com as próprias mazelas que eles queriam viver, com a própria podridão que eles poderiam se misturar a ela. Então Jesus esclarece que a permissão é diferente de vontade. Permissão, irmãos, é totalmente diferente da vontade de Deus. E eu já falei isso várias vezes. Quando Deus nos entrega aos nossos próprios prazeres, Ele não está nos abençoando. Na verdade, nós somos amaldiçoados quando nós conseguimos obter êxito em conquistar algum prazer da nossa carne, sem a vontade de Deus. Às vezes, um divórcio pode ser uma maldição. Às vezes, o dinheiro pode ser maldição. E às vezes pode ser uma bênção o dinheiro. Mas a gente tem que se apegar à vontade de Deus dentro da palavra de Deus, não à nossa vontade, não aquilo que a gente acha que é o certo ou o errado. Por isso que uma igreja tem que estudar a palavra de Deus. Por isso que uma igreja, ela tem que se debruçar sobre esse livro que é a Bíblia e obter entendimento a respeito da vontade de Deus, não a respeito do que a gente acha, não a respeito do que a sociedade ensina, não a respeito do que a cultura ensina. A palavra de Deus tem que estar acima da cultura, gente. A palavra de Deus tem que estar acima dos nossos entendimentos. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é mau. O nosso coração acaba atuando em nosso favor. Então, para Jesus, o divórcio aqui se tornou uma conduta de rebelião contra a vontade de Deus. Olha só nos versos 6 a 8. Jesus cita as palavras de Moisés lá em Gênesis. Eles estavam se apegando em Deuteronômio 24. Jesus vai lá na criação em Gênesis. Sabe qual era a cultura judaica? De que quanto mais perto da criação o texto estivesse, maior autoridade ele tinha. Então quer dizer que Gênesis estava todo o relato da criação, da queda. Então ali tinha muito mais autoridade do que Deuteronômio. E Jesus, ele vai lá em Gênesis para falar com eles sobre a vontade de Deus. E Jesus caminha em 3 pontos. 3 observações aqui que Jesus faz. Ele fala assim, em primeiro lugar, no princípio da criação, em Gênesis capítulo 1, no verso 27, Deus criou homem e mulher, com o propósito de que eles estivessem juntos. Jesus, rebatendo aqui aos fariseus, ele falou assim, é homem e mulher, e aqui ele responde até em termos de homossexualidade. Jesus, ele mostra que é homem e mulher para se obter casamento. Já tirou até outras dúvidas que talvez tivesse ali na hora. E também no nosso meio hoje. O casamento, gente, se dá entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher para que os dois estivessem juntos. Fora disso, não existe casamento, pode existir outras coisas, união, encontro, vamos viver juntos, mas não é casamento, porque não foi a forma que Deus criou para a humanidade, é homem e mulher. Ainda que alguém não concorde com isso, ainda que as leis do nosso país discordem disso e tentem criminalizar esse entendimento da palavra de Deus, o casamento se dá entre homem e mulher. Outra coisa que Jesus trata aqui, está lá em Gênesis capítulo 2, no verso 24. Jesus fala, uma nova família, ela é formada como unidade básica da criação quando ambos deixam pai e mãe. Aqui nessa nova família, nesse relacionamento, não tem mais agora pai e mãe dando pitaco. Aqui agora os dois vão orar, os dois vão caminhar dentro da vontade de Deus, os dois vão construir uma nova família ali. Por quê? Porque eles deixaram pai e mãe para formar algo que é vontade de Deus, uma família. Em terceiro lugar, também em Gênesis 2, 24, Jesus diz que o homem e a mulher, eles são unidos e se tornam uma só carne.
Uma só carne. Dois que não eram metades e eram inteiros, um homem inteiro, uma mulher inteira, se unem e se tornam uma só carne. Eu penso em carne moída. A minha mentalidade, eu falo sempre, é muito fértil. Eu imagino que o homem ele é triturado, a mulher é triturada e os dois se misturam formando um hambúrguer. E eu nem botei isso aqui no esboço, mas resolvi falar agora. Para mim é isso o entendimento. É uma só carne, eles se tornaram uma só carne. A intenção dessa unidade, então, gente, depois que o homem foi triturado, depois que a mulher foi triturada e eles se tornaram um hambúrguer, é que não se separe mais. Como é que você vai pegar pedacinhos desse hambúrguer e vai falar, esse aqui era o homem, e esse pedacinho aqui era a mulher, e vai conseguir separar? Não vai. Não é essa a vontade de Deus. Então, qual que é a conclusão de Jesus no verso 9? Que ninguém separe o que Deus uniu. Jesus apontou para a verdadeira intenção de Deus, que está escrito lá em Malaquias, capítulo 2, no verso 16. O Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. Se Deus está por trás do casamento, o casamento se torna um ato de aliança. O nosso Deus, ele tem uma aliança conosco. Nosso Deus, ele tem uma promessa para com o seu povo. O seu povo é um povo separado. E Deus não quebra essa promessa. Como foi falado na IBD hoje. A perseverança dos santos, gente, é algo que está embasado na vontade perfeita de Deus e que realmente não vai ser quebrada. Nós conseguimos perseverar por causa da ação de Deus, por causa do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus agindo em nós, e Ele traz força, Ele nos traz o entendimento do pecado, dos limites, e sim, não por nossa força, mas por causa da força de Deus, nós conseguimos vencer e conseguimos alcançar a salvação que Ele nos deu. Casamento é a mesma coisa. Casamento é a tipificação da união de Cristo com a igreja. Eu estava até conversando com os jovens aqui essa semana. E a gente começou a falar de divórcio, por incrível que pareça. Não foi eu que puxei o assunto, mas não sei por que entrou o assunto de divórcio. E eu estava falando para eles da importância de orar, de conhecer bem a moça, de fazer as coisas com atitude de homem. Para que depois ele não venha quebrar essa promessa, para que depois ele não venha quebrar essa aliança. Porque são homens convertidos, homens que conhecem a palavra de Deus, que têm um entendimento da verdade dentro da palavra de Deus. E aí eu falei com eles assim, vocês estão dispostos a realmente se casarem com uma mulher e que não interessa o que ela faça com vocês vão trabalhar para reconciliar o casamento? Moças, percebam isso também. Homens, mulheres, percebam isso também. Eu sou solteiro, pastor, estou solteiro, não interessa a condição antes. Eu estou solteiro, eu sou um cristão agora, o que é que eu faço? Mano, vai orar. Vai conhecer a moça, vai conhecer o rapaz. Busque a vontade de Deus para vocês. Busque acompanhamento pastoral, para que vocês possam perceber se realmente é o certo. Porque depois não adianta ficar querendo quebrar essa promessa. É a tipificação de Cristo com a igreja. E eu falei para eles, vocês conseguem imaginar Jesus Cristo olhando para os nossos pecados, para as nossas falhas e falando assim, vou abandonar vocês agora. Eu vou quebrar a aliança com vocês agora. Aí ninguém consegue imaginar, mas na hora de satisfazer a própria vontade, a pessoa quebra a aliança com o cônjuge. Então os discípulos, depois de Jesus ensinar isso e explicar isso tudo, eles vão para casa. Quando Jesus chega lá, no verso 11 e 12, a gente vê que Jesus complementa o ensino, complementa os estudos a respeito disso. Eu quero explicar para vocês também que aqui em Marcos e em Lucas, nós vemos essas interpretações que são mais rígidas, onde não há nenhum tipo de exceção, não tem exceção às normas. E pregar um texto, um livro inteiro, como nós estamos fazendo aqui na IBAGE, é maravilhoso, porque o pastor não consegue fugir de assuntos que são polêmicos, né, gente? E, às vezes, o pastor foge. Tem assuntos como divórcio que o pastor, eu não vou falar disso com o encontro de casais, só com os noivos. E aí, na congregação, ele meio que foge de falar disso. Mas como nós estamos fazendo essa lectio contínua, a gente não consegue fugir. Tem que passar por todos os versículos. E eu acho isso maravilhoso, gostei demais. É a primeira vez que eu faço isso e estou
estou apaixonado, porque eu estou estudando a palavra de Deus de uma forma que eu nunca estudei. Eu estou tendo que me debruçar muito profundamente nesse livro de Marcos. Está sendo maravilhoso. Mas aqui, a gente percebe que em Marcos e Lucas, eles são rígidos no entendimento a essas normas quanto ao divórcio. Mas existem exceções, que são divórcio por imoralidade. Por exemplo, em Mateus. Mateus traz essa exceção. E eu quero falar para vocês que não está existindo um conflito entre eles. Não quer dizer, então Mateus e Marcos e Lucas não são irmãos, porque eles estão em conflito, eles não concordam da mesma doutrina, não é isso. É porque Mateus, ele se embasa também em Deuteronômio 24. Judeu. Ele vai na lei e, gente, a lei, ela vai permitir o divórcio. Mas é o que eu acabei de falar, a permissão não quer dizer que seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja reconciliação, independente do que aconteceu. Mas o meu marido fez... Independente do que aconteceu, você fez uma promessa e deve haver reconciliação. Se independente do que aconteceu na sua vida contra Deus, Ele vai se reconciliar com você, por que é que no casamento, que é uma tipificação do relacionamento de Jesus Cristo com a igreja, não deve haver reconciliação? E eu não falei nenhuma vez que é fácil. Nenhuma vez vocês vão ouvir eu falando que é fácil reconciliar, independente de qualquer situação. Porque eu sei o tanto que é difícil o homem perdoar. Porque o ser humano tem um coração endurecido. Jesus falou isso. A permissão vem por causa do coração duro de vocês, o coração malvado de vocês. Mas se vocês tiverem o coração e a mente de Cristo, eu tenho certeza que vocês vão buscar reconciliação. Tem noção do peso que é isso para um cristão, gente? Para uma pessoa que teve a sua vida resgatada de uma morte eterna? Uma pessoa que está caminhando em direção ao inferno, ao fogo eterno, a um lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Vocês têm noção do que é isso na vida de um crente? É ele perceber que ele foi resgatado independente de toda a podridão que ele pensa e que ele vive. Por que é que ele não vai exercer o mesmo perdão em uma promessa que foi feita por ele em casamento, que é a vontade de Deus? Mas aí as questões familiares continuam sendo tratadas por Jesus Cristo aqui. E aí ele passa para uma outra coisa, que é falando das crianças. Porque aí nos versos 13 a 16, a gente vê que crianças foram trazidas para Jesus, para que Jesus abençoasse essas crianças, para que Jesus impusesse as mãos sobre elas. E aí, nós já estudamos sobre as crianças na semana passada, no capítulo 9, no verso 36 e 37. E em ambas as citações, tanto no capítulo 9, verso 36 e 37, quanto aqui, do verso 13 ao 16 de Marcos 10, a gente percebe que Deus e Jesus Cristo, eles enxergam as crianças de uma forma diferente no reino de Deus. As crianças, elas são resultado dessa promessa de um relacionamento em casamento. A vontade de Deus para um casamento é que a gente tenha filhos. Não é só de se satisfazer sexualmente. A vontade de Deus é sim que nós tenhamos prazer no sexo também. Sim, lógico. Mas a vontade de Deus é que a gente tenha filhos, que a gente procrie. Mas tem a permissão de não ter filhos? Lógico que tem. Mas a vontade de Deus é que os filhos eles sejam resultado do casamento. Que uma nova família possa nascer depois, uma nova família cristã, dentro dos ensinos bíblicos das boas novas de Jesus, possa nascer outras novas famílias, e o evangelho continue a ser propagado. E Jesus, ele fala, os humildes vão herdar o reino dos céus, como ele disse lá no capítulo 9, no verso 36 e 37. Lá o foco era a humildade. Os humildes vão herdar os reinos dos céus. Mas aqui Jesus mostra as crianças como um modelo de vida para o reino. Aqui agora ele não está falando mais só sobre a humildade que vai herdar. Ele está falando, existe esse modelo. E esse modelo que são as crianças é o que todos os cristãos devem seguir, que é ter um coração puro, que é ter um coração simples, que é realmente se submeter aos ensinos bíblicos, aos ensinos da vontade de Deus. Uma criança, gente, quando a gente pega ela, é como se ela fosse uma esponja que a gente compra nova. Essa criança, ela sequinha ali, se você enfiar a esponja na água, ela absorve a água. E não interessa se a água é suja ou se é limpa, a criança vai aprender aquilo.
Jesus quer que a gente seja como crianças quanto ao ensino da verdade bíblica, que a gente absorva a verdade da palavra de Deus como as crianças absorvem. E aí os discípulos começaram a proibir as crianças de se aproximarem de Jesus Cristo. E aí Jesus fica indignado, ele falou, o que está rolando? Por que vocês estão falando aí que os meninos não podem se chegar aqui? Talvez os discípulos estivessem achando que as crianças eram bagunceiras demais. Essas crianças vão incomodar Jesus. Mas o que eu percebo, na verdade, com esse tempo todo que nós estamos caminhando aqui no livro de Marcos, é que os discípulos eles gostavam de ter o controle sobre tudo. Eles queriam controlar tudo. Não, criança aqui não pode chegar ali não. Criança não vai lá não. Não, criança, faz uma salinha qualquer no canto da igreja aí e põe as crianças lá. Criança não sabe nada mesmo, qualquer coisa que falar para eles está bom. Mas Jesus está falando assim, sejam pessoas cristãs com corações puros, com visão pura, com ouvidos puros, simples, e cuidem dessas crianças, que é a responsabilidade das famílias de vocês. E aí no verso 14, quando Jesus vê essa reação deles, a Bíblia fala que ele se indignou, gente. Ele ficou irado. Sabe o que eu percebo com essa ira de Jesus ali, com a indignação dele? Que a prioridade na casa do Senhor é das crianças. A prioridade no ensino da palavra de Deus deve ser para as crianças. Olha como eu estou aprendendo. A gente deve, gente, buscar ensinos que alcancem as crianças. Vocês já pensaram se a gente ensina alguma coisa errado para essas crianças? Para mim é como se Jesus estivesse falando para mim assim, Tiago, se vocês ensinarem algo errado para esses pequeninos, se vocês não cuidarem desses pequeninos cuja prioridade no reino de Deus é deles, você vai se ver comigo. Já pararam para pensar, gente, o que é se ver com Jesus? Vocês já pararam para pensar na responsabilidade que é isso? Em a gente realmente cuidar desses pequeninos que foram dados por nós? Foram dados para nós, para a gente cuidar? Vocês já pensaram o que é a gente não instruir os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, achando que são crianças, não estão nem aí não. Mas eles crescem deficientes nessa área de estudo da palavra de Deus, porque nós, como pais, nós não tiramos tempo do nosso tempo para poder instruir os nossos filhos. E, prioritariamente, a responsabilidade é dos pais. A responsabilidade não é da igreja de fazer isso. A responsabilidade é dos pais de instruir dentro da palavra de Deus. A igreja é uma auxiliadora na instrução bíblica para os seus filhos. Mas isso tem que acontecer dentro de casa. Os estudos dentro da palavra de Deus a respeito das boas novas, da verdade de criação, de queda e de redenção, deve acontecer primeiro com vocês que são pais. Depois a igreja vem e se coloca num papel de ensino e vai te auxiliar, vai te ajudar, vai te dar ferramentas, vai te indicar livros. Mas a responsabilidade é sua. E sabe por que Jesus trata disso? Porque era comum naquela época eles abandonarem crianças. Eles tratavam crianças como se fossem lixo. Uma criança indesejada naquela época, ela era abandonada no lixão. Principalmente meninas. O nascimento de meninas era algo que não trazia muito retorno. Então eles despejavam as meninas nos lixões para elas morrerem. Os judeus, eles davam um pouquinho mais de valor para as crianças. Mas ainda assim eles consideravam elas mais um peso do que uma bênção. Será que a gente tem considerado as nossas crianças mais peso do que bênção? Então, da mesma forma que Jesus elevou a condição das mulheres na igreja, da mesma forma que Jesus elevou a condição do casamento, Jesus está elevando também as crianças. E deve ser foco da nossa visão como igreja. Deve ser o nosso foco como cristãos. Que a gente enxergue as coisas que Jesus ensinou a respeito da vontade de Deus, não da nossa vontade. E aí Jesus, no verso 15, garante que o reino de Deus pertence aos que são como crianças. Vocês têm noção que nós devemos ser como crianças?
Nós devemos ter um pensamento puro a respeito dos outros. A gente vê tanto caso de maus tratos a crianças, hoje em dia, porque a criança é inocente. Na nossa casa, eu e minha esposa, nós ensinamos nossos filhos a não sentar no colo dos outros. Nós ensinamos coisas que pai e mãe deveriam ensinar mesmo. Olha, não sente no colo de pessoas, você não vai com desconhecido, essas coisas simples. Mas a nossa responsabilidade é de ensinar a respeito da palavra de Deus. Porque Jesus mesmo diz que o reino dos céus é deles. E aí Jesus está nos ensinando nessa manhã. Sejam como ele, seja puro. Não ache que ninguém está te fazendo mal, não. Não ache que ninguém está... Olha, é melhor a gente sofrer por ser maltratado do que a gente sofrer porque tratou alguém mal. Mais uma vez, eu volto a repetir, isso não é fácil. Quão difícil é, às vezes, um patrão, às vezes um funcionário, às vezes um ex-namorado, às vezes um amigo que não tem agradecimento no coração, às vezes um parente que não tem agradecimento no coração, às vezes você dá a sua vida pela pessoa e esse parente te despreza, não te agradece, não reconhece. Ainda assim, Jesus está falando assim, tenham um coração puro e simples como o das crianças. Olha que responsabilidade. E mais uma vez eu volto a falar, imaginem o que é que Cristo vai fazer com aqueles que não cumprirem a vontade dele. A resposta é muito grande. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos dentro desse texto. Em primeiro lugar, o casamento é uma aliança, é uma promessa para a vida toda. Nessa passagem, Jesus chamou a nossa atenção para duas verdades críticas. Duas. Em primeiro lugar, ele elevou a condição das mulheres. As mulheres, elas tinham poucos direitos, as mulheres, elas não podiam fazer nada. Para o judeu, a mulher não podia nem pedir divórcio. O judeu podia, mas a mulher não. O homem podia pedir, a mulher poderia influenciar o marido a pedir divórcio. Ela tinha que ficar apurrinhando o cara. Olha, nós não estamos dando certo mais, vai lá, pede divórcio. Mas a mulher não podia. Então, Jesus está elevando a mulher, falando, olha, nunca se separem. Ele está falando assim, os mesmos direitos que você tem como homem, as mulheres têm. Jesus era um cavalheiro, gente. Por isso que me surpreende quando eles falam assim, as mulheres eram mal vistas. Mal vistas por pecadores, por pessoas que não tinham um coração puro e simples. Porque Jesus Cristo enxergava as mulheres de uma maneira elevada. Ao conferir esses direitos para as esposas, que os maridos tinham, Jesus estava abrindo o caminho para as mulheres. Ele estava falando, não tem homem nem mulher, e o apóstolo Paulo, ele confirma não, que não precisava de confirmação do apóstolo Paulo, ele repete esse ensino de Jesus para a igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 28, Paulo falou assim, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha o que Pedro fala para a igreja, o apóstolo Pedro fala para a igreja. Lá em 1 Pedro, maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à sua esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Marido, as orações de vocês, elas serão ouvidas por Deus, Pai, a partir do momento que vocês tratarem as suas esposas com honra, com respeito. Caso contrário, as orações de vocês vão ser interrompidas. Então, essa igualdade, ela veio do ensino de Jesus Cristo. Olha o tanto que a gente precisa aprender, gente, na palavra de Deus. Essa igualdade espiritual aos olhos de Deus. É lógico que há complementarismo. O homem é diferente da mulher. Mas a vontade de Jesus é que a gente seja tratado da mesma maneira, com respeito, com amor, com gratidão, com cuidado. Segundo lugar, Deus nunca pretendeu que esses laços matrimoniais, que o casamento fosse dissolvido. Nunca foi a vontade de Deus que o casamento acabasse. Esse vínculo ele foi formado por Deus. Foi Deus quem criou homem e mulher e foi Deus quem criou a família. Romanos capítulo 7, verso 2 e 3. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Aí ele completa no 3 assim, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Simples.
Eles queriam tirar o direito da mulher se casar novamente, mesmo que o marido tivesse morrido. E aí Paulo fala a mesma coisa para Coríntios. Gente, na nossa sociedade, às vezes é assim até hoje. Às vezes o marido morre, a mulher cuidou, a mulher serviu, a mulher fez tudo por ele. Mas aí se a mulher se casa novamente, todo mundo, não pode. E começa a tacar pedra na mulher. Aí em 1 Coríntios, Paulo fala assim, capítulo 7, verso 10 e 11. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo. Ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. O fim da vida, gente, quebra essa lei sobre o casamento. Até que a morte os separe. Se a gente faz um juramento, a gente faz uma promessa lá no dia do casamento, que é até que a morte nos separe, por que é que ela vai ser quebrada? Mas se houve a morte quebrando, aí sim, aí você está livre para se casar novamente. Então, em caso de conflitos sérios, quem estiver pensando em se separar, Deus manda que você se reconcilie. Mas aí, o segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que existe sim permissão. E vocês já entenderam isso, permissão não é vontade de Deus. Mas existe permissão. E esse aspecto que eu falei para vocês não está em Marcos, mas está em Mateus. E também tem textos do apóstolo Paulo que a gente deve considerar. O propósito do divórcio no mundo antigo era de ter um novo casamento. Eu também falei isso para vocês aqui mais cedo. Ele se divorciava para obter um novo casamento. Então, quando a gente tratar de divórcio, a gente tem que tratar de novo casamento junto. Não tem como eu falar só do divórcio sem falar de novo casamento. Então, a vontade de Deus é que o casamento seja para a vida toda. Mas, devido à dureza do coração do homem, o divórcio e o novo casamento têm uma exceção. Quando? Vamos responder? Em primeiro lugar, quando ocorre imoralidade sexual. Porneia quer dizer, libertinagem. O vínculo conjugal é rompido e a parte inocente, ela se torna livre para se casar novamente. Mateus capítulo 5, verso 32 e Mateus capítulo 19, verso 9. Em caso de imoralidade sexual, há permissão. Agora, outra coisa. Paulo afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 12 até o 15, que quando um cônjuge incrédulo pede o divórcio para um cônjuge que é cristão, também há uma exceção para o divórcio. Mas é lógico que o que é cristão, ele deve lutar por esse casamento. O cristão, mesmo se ele se casou com uma pessoa que não é cristã, e essa pessoa que não é cristã pede o divórcio, o cristão deve lutar para manter esse casamento. E trazer esse cônjuge ou essa cônjuge para dentro do relacionamento com Deus. A sua luta como cristão nunca vai ser de pedir divórcio. Mas se a outra parte que não é cristã, que não tem o Espírito Santo dentro dela, dando direção, trazendo verdades a respeito de arrependimento, verdades a respeito da palavra de Deus, aí não tem como. Então há uma permissão. Mas é igual eu falei, a luta do cristão é sempre de manter o casamento, independente da outra pessoa ser cristã ou não. Se casou, mantenha a promessa do casamento. Em terceiro lugar, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 11. O incrédulo que é alcançado por Deus, que é lavado, que é santificado dos pecados anteriores, ele tem permissão de se casar novamente. Quem é? Um camarada que não era cristão, ele se casou e se separou quando não era cristão. Ele não tinha o entendimento da verdade da palavra de Deus. Ele não conhecia a vontade de Deus para essa promessa que é eterna. E aí o que ele fez? Como um não cristão, se separou. Ele está livre para se casar novamente. Ela está livre para se casar novamente. Isso é a palavra de Deus. Isso é Bíblia. E é como eu falei, gente, é um assunto que é muito, como é que eu posso falar? É muito delicado. Muito delicado, e dificilmente a gente vê pastores tratando disso no altar em cultos dominicais. Mas nós chegamos nesse texto hoje. E por fim, o terceiro ponto que deve chamar a nossa atenção como igreja é que as crianças são um modelo para o discipulado.
Como eu disse, Jesus fez a transição do foco do casamento, do marido e da mulher, e desse vínculo da promessa de aliança para os filhos. O resultado do casamento deve ser ter filhos. E tem pessoas que não podem ter filhos. Mas ainda assim, Deus ele fala, se compadeça talvez. Talvez você vai ter um coração de pai, não geneticamente, mas você vai cuidar de uma criança cujo pai abandonou. Talvez você vai cuidar de crianças que os pais não tinham essa mentalidade e acabaram abandonando. A vontade de Deus é que uma família ela venha florescer em novos frutos. Novos frutos venham ser gerados, independente de ser geneticamente ou não. Jesus ele acolhia as crianças e consideravam eles indivíduos essenciais na comunidade. Olha que legal, gente. Por isso que aqui na IBAD também nós estamos querendo que as crianças elas comecem a participar do culto de uma certa idade para frente. Nós não decidimos que idade é essa, porque nós entendemos que a comunidade se faz junto. Ah, não, deixa que o pessoal ali mais novo faça aquilo, porque nós somos mais velhos e a gente não faz mais. Eu ouvi isso muito como líder da juventude lá na Getsemane. Ah, não, quem faz isso é jovem. Quem sai para evangelizar é jovem. Nós que somos mais velhos, a gente não sai. Eu falei, por quê? A missão, o ID, é para toda a igreja, não é para um grupo, não. Então, cuidar das crianças, instruir as crianças, também é para toda a igreja. Instruir dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. Riley, ele fala assim, que é um autor que eu leio muito, que eu gosto muito dos ensinos dele. Ele fala assim, cada criança tem uma alma que viverá para sempre, no céu ou no inferno. Olha a nossa responsabilidade, gente. Entendam a sua responsabilidade como parte da comunidade. Por isso que eu acho maravilhoso esse grupo de pessoas que se dispuseram a estar aqui e foram para o sítio. E você viu eles falando, eles morreram de cansaço. Morreram, a Ana Lupe foi dormir em casa. Mas eles estiveram lá prontos, ensinando. As fotos, nós vamos publicar as fotos depois no Insta da IBAD. Vocês vão ver, as crianças fizeram estudo, brincaram, divertiram, fizeram relacionamentos ali que vão durar dentro da casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, velho. Isso é maravilhoso demais, gente. Não tem jeito de não se emocionar. E aí me cai um estudo desse logo junto com o acampamento das crianças. Aí minha mente, eu falei, cara, nós estamos muito parados a respeito disso. E por fim, a gente percebe que uma igreja que não cuida das crianças não tem a mente de Cristo. Não é uma igreja que obedece à vontade de Cristo, à vontade de Deus para ela. Então, gente, irmãos, vamos sempre lutar por essas verdades que foram expostas aqui hoje, que foram ministradas, que foram pregadas aqui nesse altar. Vamos lutar por essas verdades. O casamento é uma promessa para a vida toda. Você, como um cristão, você tem uma responsabilidade na sua promessa. Manter o seu casamento. Perdoe. Tenha um coração perdoador, um coração puro. Entenda que o propósito principal do seu casamento é exaltar a Deus e florescer para o reino de Deus. E que a gente venha ter esse coração puro e simples como o das crianças. Amém?